Olá, meus amados irmãos, estamos de volta para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, do verso 20 ao verso 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. O poder do louvor. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e sempre se desviava do mal. Ele era rico, possuidor de muitos bens. Entretanto, em pouco tempo se viu em grande miséria, pois perdera todos os seus bens, inclusive filhos e filhas. Quando ele soube o funesto acontecimento, exclamou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó encontrou forças para louvar e adorar ao Senhor numa hora e momento dos mais difíceis de sua vida. Paulo e Silas foram presos e açoitados, amarrados os pés no tronco, como vimos no texto. Ainda assim, encontraram forças para louvar e adorar o Senhor, engrandecendo-o diante dos demais companheiros de infortúnio. Diz o verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Louvar e adorar a qualquer hora. Então, como vimos, o texto é muito claro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É provável que, para muitos, eles estavam exagerando, pois a hora era imprópria para tal. Eles já deveriam estar dormindo, afinal, a hora já era avançada, meia-noite. E, além do mais, eles tiveram um dia muito agitado. Não só pela desgastante tarefa da pregação do Evangelho, mas também pela agressão e escoriamento recebido dos soldados romanos. Isso tudo era o bastante para estarem exaustos, doloridos e, consequentemente, repousando ou dormindo. Mas eles não pensavam assim. Não se importando com seu estado físico, nem com a hora, louvaram e adoraram ao Senhor. Para os servos do Senhor, não há hora específica para o louvor,
e adoração do seu nome. É o coração do servo que diz a hora para tal. Toda hora é hora de louvar ao Senhor, já dizia a minha saudosa avó paterna. Sempre que ela ia passar uns dias em casa, tinha uma rede no seu quarto e ela ficava se embalando, cantando louvores a Deus, hinos do cantor cristão. E um dia, eu, na minha adolescência, perguntei para ela por que ela ficava cantando o tempo todo. E ela me disse, porque é bom louvar ao Senhor. E eu perguntei, mas o tempo todo? Ela disse, toda hora é hora de louvar ao Senhor. Louvar em qualquer lugar. Na prisão, dentro de uma cela, Paulo e Silas louvavam e adoravam ao Senhor com orações e cânticos. Há quem pense que o lugar de louvar e adorar é só nos templos, nas catedrais, nos prédios construídos para isso. Os judeus pensavam que era só em Jerusalém, no templo. Os samaritanos, no Monte Gerizim. Salmo 137, 4 e o Evangelho de João, capítulo 4, verso 20. Na prisão, Paulo e Silas viram uma excelente oportunidade para evangelizar os seus companheiros de infortúnio e o fizeram através do louvor e da adoração. No trabalho, na escola ou em outro lugar, dependendo da oportunidade, podemos testemunhar do maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo através do louvor e da adoração. Porquanto, em todo lugar há sempre alguém ouvindo o que cantamos ou falamos. Enquanto Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, diz o texto, os presos os escutavam. E eu não tenho nem dúvida que muitos desses presos se converteram a Jesus Cristo, como o próprio carcereiro e sua família. Diz o verso 34 do capítulo 16 de Atos. Então os fez subir para a sua casa e pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Um amigo e colega de adolescência, o nome dele era Jair. Ele estava, certo dia, tocando violão e cantando louvores a Deus, quando um jovem parou e se aproximou dele. E ele pôde então compartilhar ali dos louvores ao Senhor e também do amor de Jesus. Depois Jair convidou esse jovem para, no próximo domingo, ir à igreja. Ele foi. E ali ele se rendeu a Jesus Cristo. E depois ele falou que o motivo da sua conversão foi através dos louvores que Jair cantava, e aquilo tocou muito ao seu coração. Louvar em qualquer circunstância. Como já dissemos, Paulo e Silas, após terem sido levado muitos açoites, foram lançados no cárcere com os pés seguros no tronco. E foi exatamente nesta situação e circunstância que os mensageiros do Senhor encontraram forças para louvar e adorar ao Senhor. Não é somente quando tudo vai bem que devemos louvar e adorar ao Senhor. Precisamos aprender a fazê-lo em toda e qualquer circunstância, seja na alegria ou tristeza, seja na saúde ou na dor, nos momentos felizes ou na angústia, no ganho ou na perda. Paulo diz que ele aprendera a fazer isso. Filipenses 4, 11 e 12. Não adianta, meus amados irmãos, inquirir de Deus a razão e o porquê do sofrimento porque muitas vezes passamos. O mais aconselhável é louvar e adorar o Senhor enquanto esperamos
pelo seu socorro, pelo seu livramento, pela sua ajuda, pois Deus sabe de todas as coisas. Os apóstolos não questionaram e nem se revoltaram contra Deus pelo sofrimento que estavam passando, embora estivessem fazendo a vontade de Deus. Por isso, meus amados irmãos, mesmo quando estamos em plena comunhão com Deus e fazendo a sua vontade, nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Deus tem os seus propósitos para cada situação em nossa vida. O poder do louvor e adoração é tão imenso que muitos de nós desconhecemos sua eficácia, pois Deus sempre respondeu aos louvores e adoração de seus filhos. Preste bem atenção para isto. Foi quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus que Deus respondeu com um terremoto libertador. É o que diz o verso 26. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Foi quando o exército do rei Josafá começou a cantar louvores ao Senhor que seus inimigos foram destruídos pela ação divina. Segundo Crônicas 20, 22 e 23. Eu creio, meus amados irmãos, e assim entendo, que não foi só por sua fidelidade a Deus, mas também por seu louvor e adoração nos momentos mais difíceis de sua vida, que Jó foi abençoado, foi restaurado, recebendo em dobro tudo o que havia perdido. Jó 42, versos 12 e 13. Somente quando aprendermos a louvar e adorar o Senhor em qualquer tempo, lugar ou circunstâncias, é que veremos as portas dos céus se abrindo e chuvas de bênçãos se derramando sobre nós. Que o poder do louvor seja mais eficaz em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esse privilégio de sermos teus adoradores. E nós queremos, ó Deus, nos encaixar neste quadro de adoradores fiéis e tementes ao Senhor. Adoradores que o Senhor está em busca a todo instante, que o Senhor está procurando a todo momento. E diante da tua palavra, quando aprendemos com Paulo e Silas, que mesmo diante dos momentos mais adversos de sua vida, eles encontraram forças para te louvar e te adorar, e experimentaram dos teus milagres. Que isso possa acontecer na minha vida, na vida de cada um. Ao invés de ficarmos lamentando e reclamando, possamos te louvar e adorar à espera do teu livramento, à espera do abrir das portas, do arrebentar das algemas e assim desfrutar da vitória. É no nome de Jesus que nós fazemos esta oração. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.